Vou falar um pouco sobre a importância do profissional psicólogo que atua com avaliação para cirurgia bariátrica ter um conhecimento técnico, um conhecimento científico sobre a questão dos transtornos alimentares e a questão da obesidade. Então, existem alguns tipos de transtornos alimentares que são reconhecidos e são indicados pelo DSM, pelo CID. Algumas classificações, né, desses transtornos, como a anorexia nervosa, a bulimia nervosa. Então é importante que o profissional que atua com obesidade e com avaliação para bariátrica tenha conhecimento de quais são esses transtornos e qual é o transtorno que pode ter mais relação com a questão da obesidade. Tá? Então, quando a gente fala em transtornos alimentares, existem, né, como eu falei, as classificações com os seus diagnósticos, os seus critérios diagnósticos que devem ser seguidos. O psicólogo profissional de psicologia ele tem que estar atento a isso, quais são essas classificações, qual a classificação mais atual, quais são os critérios diagnósticos. O profissional de psicologia, ele pode dar um diagnóstico, tá? É sempre importante, quando você criar a hipótese de que aquele paciente que você está avaliando, em termos de cirurgia bariátrica, de que há um transtorno alimentar envolto ali com aquela pessoa, naquela pessoa, de que você faça essa hipótese, né? Teste depois na etapa da avaliação direcionada a essa testagem, se essa hipótese sua se confirma, e faça um encaminhamento para um psiquiatra, caso você confirme, né, essa hipótese. E aí tem os transtornos, o transtorno alimentar, que é mais comum, né, relacionado com a obesidade. A anorexia e a bulimia, elas não são comuns em paciente obeso, tá? Até por conta dos seus critérios mesmo, tá? O transtorno alimentar que é mais comum no público obeso da gente encontrar é a compulsão alimentar, né? Então, a gente tem um dado da Abeso, que é uma organização, né? Uma associação de profissionais que trabalham com a obesidade, né? Então tem psicólogo, nutricionista, educador físico, cirurgião, enfim, profissionais, né, multidisciplinar que trabalham com obesidade. Então essa associação, ela faz diversos estudos, publica diversos artigos, estudos também, né? E nós temos um dado de 2012 da Abeso que diz que 45% dos candidatos à cirurgia bariátrica possuem a compulsão alimentar, o transtorno de compulsão alimentar em um nível, né? Em algum dos níveis que eu vou estar falando daqui a pouquinho quais são eles, tá? Quando nós, enquanto profissionais que fazemos avaliação para cirurgia bariátrica, o que nós temos que estar atentos, muito atentos, durante o nosso processo de avaliação ali? Se esta pessoa que eu estou avaliando, se ela apresenta indícios de ter uma compulsão alimentar enquanto transtorno, tá? Que é diferente dela ter tido algum episódio ao longo da vida dela de compulsão alimentar, mas sem a característica do transtorno, tá? O que vai determinar se é um transtorno ou não são as características diagnósticas do DSM, né? Então, no DSM-5, que é o que a gente está seguindo atualmente, a pessoa ela tem que ter tido, para ser considerado um transtorno de compulsão alimentar, né? Episódios recorrentes de ingestão de alimentos numa quantidade muito superior ao que normalmente seria consumido, tanto por ela quanto por outras pessoas, né? Então a gente faz uma comparação com ela própria, mas também com as pessoas, tá? Esse é um dos critérios. Ela tem que comer, né, mais rápido do que o normal, também com relação a si mesmo e aos outros. Então, a forma dela se alimentar é muito rápida, ela come uma quantidade muito grande e muito rápido, né?
ela come muito rápido e ela não para de comer até que ela sinta um desconforto muito grande por ela estar cheio. Então há uma questão aí também da saciedade, né? Uma dificuldade de reconhecer essa saciedade e fazer a parada da ingestão alimentar. Então ela come, quando ela para de ingerir alimento, ela está com um desconforto muito grande por conta dessa ingestão exagerada de alimentos, tá? Ela come grande quantidade de alimento também sem ter uma fome física, né? Às vezes ela consumiu já o alimento, logo em seguida ela consome uma quantidade bem maior e ela não estava com fome física, né? Por algum motivo ela consome essa quantidade grande de alimentos. Normalmente a pessoa também que tem a compulsão alimentar, ela faz essa ingestão grande de alimentos sozinha, né? Ela tem uma tendência a se controlar de certa forma quando ela está em grupos ou quando ela está na frente de outras pessoas. E ela fazer essa ingestão grande de alimentos, mas quando ela tá sozinha, tá? Ela também normalmente apresenta um desgosto com relação a si mesma. Então, aí sente muita culpa também depois desses episódios de comer muito, tá? Para ser caracterizado como um transtorno de compulsão alimentar, né? O transtorno de compulsão alimentar periódica, né? O transtorno de compulsão alimentar, ela tem que apresentar no mínimo três desses itens que eu disse, né? E tem que ter uma periodicidade, né? Então, no DSM-4, era uma vez por semana esses episódios, né? No mínimo por 3 meses de recorrência. E no DSM-5, a pessoa tem que apresentar 2 vezes por semana em um período de 6 meses para ser caracterizado como um transtorno de compulsão alimentar. Então, quando a gente está fazendo a anamnese com o nosso paciente para avaliação de cirurgia bariátrica, nós temos que investigar como é a relação dele com a alimentação. Quando nós investigamos a relação dele com a alimentação, nós vamos também avaliar e investigar se ele já apresentou episódios de compulsão alimentar. E caso ele tenha apresentado, caso ele relate, nós vamos checar qual é a periodicidade disso e como que é essa compulsão. Porque também, às vezes, ele acredita que seja uma compulsão alimentar e, de fato, não é, né? Qual é a referência que ele tem ali para estar caracterizando aquilo que ele está te contando como um episódio de compulsão, tá? Então, é importante você, enquanto psicólogo, pedir para ele detalhar bem, né? Quando ele te relata, foi um episódio de compulsão, pedir para ele detalhar como que é aquele episódio, como foi, né, aquele episódio. Porque às vezes ele te fala que comeu, por exemplo, 3 lanches e isso para ele foi uma compulsão, né? A compulsão alimentar, o volume de comida, ele é bem exagerado e muitas vezes ocorre, a pessoa consome, né, o alimento de uma forma mais isolada e ele consome sem muito critério de combinação. Então ele come, por exemplo, ele pode comer um pote de feijão junto com um pote de sorvete, né? Isso não tem muito critério, ele precisa consumir a alimentação, né? E como eu falei, muitas vezes é um dos critérios também, sem ter uma fome física, né? Existem outras coisas ali envolto de todo o processo, por isso que é importante a gente ter um bom diagnóstico, tá? A gente ter ali, levantar essa hipótese e depois fazer a testagem de acordo com a estrutura da nossa avaliação, se realmente é um transtorno da compulsão alimentar ou não. Se foram episódios isolados e como foi esse episódio. Então, investigar bem isso, né? Mas dentro da avaliação para cirurgia bariátrica, o profissional de psicologia ele tem que ter o conhecimento de quais são os transtornos alimentares, qual é o mais comum dentro de quem é obeso, né, que é o transtorno da compulsão, quais são os critérios diagnósticos, como identificar, e também ter em mente que nem todo obeso tem compulsão alimentar, tá?
muito também, como eu falei, 45% dos candidatos à cirurgia bariátrica apresentam, esse é um dado da BESO, apresentam o transtorno de compulsão alimentar. Mas nós temos aí todo outro restante que não tem, tá? Pode existir uma pessoa com transtorno de compulsão alimentar que não é obeso? Pode existir sim. Vou reforçar uma coisa que eu sempre falo também nos vídeos. Cada pessoa é uma pessoa, cada história é uma história. Então pode acontecer. É comum o obeso ter a compulsão alimentar? A recorrência, né, a ocorrência é comum, né? Então acontece bastante. Mas não a gente não pode fazer uma correlação de causa e consequência total, né? Todo obeso tem compulsão. A gente tem que tomar um pouquinho de cuidado com isso enquanto profissional, senão a gente generaliza tudo e perde a individualidade, né? E nós, enquanto profissionais de psicologia, nós temos que justamente preservar a questão da individualidade, tá? Cada indivíduo é um indivíduo diferente, tá? Normal, o que é mais comum também, né? Em quem a pessoa que está lá comigo para fazer avaliação, vamos pensar, né? Eu estou fazendo a avaliação de um paciente para cirurgia bariátrica e estou com a hipótese lá de compulsão. Normalmente eles têm várias tentativas de perda de peso sem sucesso, tá? O que é comum no público obeso, não só em quem tem compulsão, tá? Ele tem esses comportamentos que eu falei, de comer escondido, de comer tudo misturado, né? Não ter muita questão dos sabores, por isso que como eu disse, é importante ir a fundo e investigar com essa pessoa como é essa compulsão. Se ele está te relatando uma compulsão, como, né? Como que é a compulsão para ele? Para você, enquanto profissional, avaliar se é mesmo ou não, tá? E aí diferenciar, de repente, entre essa crise compulsiva, que eu falei, e um transtorno compulsivo mais mesmo. Um transtorno compulsivo mesmo, né? Na verdade. E aí você vai também, de acordo com a escalinha que tem, né? Avaliar se é um transtorno leve, moderado, grave ou gravíssimo, né? E aí fazer os encaminhamentos adequados, tá? Um transtorno leve, essa pessoa apresenta de 1 a 3 vezes por semana este comportamento compulsivo, tá? A sequência de comportamentos compulsivos. Moderada, se ela apresenta de 4 a 7. Se ela apresenta de 8 a 13 vezes na semana, é grave. Se ela apresenta mais de 14, é gravíssimo, tá? É importante inserir o psiquiatra desde o início. Então, se você identifica ali entre 1 e 3, já inserir neste processo, pelo menos para uma avaliação, para ver se há necessidade de uma outra conduta, né? Pode ser que, no caso que você tenha encaminhado, não tenha necessidade de uma conduta médica psiquiátrica. Mas é importante nós, como profissionais, sempre encaminharmos para avaliação, tá? E aí isso vai ter impacto na questão do laudo da cirurgia bariátrica? Com certeza, né? Porque se a pessoa não tem compulsão alimentar, se você não identificou nenhum episódio aqui nas anamnese, nos instrumentos que você avaliou, ok. Agora, se você identificou que tem uma compulsão, um transtorno, né, que é leve, a tratativa disso vai ser diferente daquela que você identificou que é gravíssimo, por exemplo, tá? O que a gente vai trabalhar na avaliação psicológica para bariátrica com relação à compulsão alimentar? A gente vai trabalhar o comportamento dessa pessoa, né? Então, trazer técnicas ali para que ele consiga mudar o comportamento dele, né? Essa questão da crise compulsiva. A gente tem que entender, junto com o paciente ali, ter um entendimento de o porquê acontece isso, né? Então, é o como e o porquê, né? E aí a gente puxa aqui para cognição e para emoção, né? É ter uma compreensão de todo esse fluxo, né? De toda isso que acontece ali na história de cada paciente, né? Então,
a gente vai, como a gente já está fazendo o processo de avaliação, a gente vai ter dados já de personalidade dele, histórico familiar, dados de dinâmica familiar, da dinâmica de vida dele. Então, a gente entrelaça tudo isso para, junto com o paciente, encontrar uma forma de alterar este comportamento, né, através aí da mudança de pensamento e dos sentimentos envoltos nisso, para que ele consiga ter uma mudança aí para o pós-cirúrgico, tá? Isso eu tô falando se a classificação do transtorno de compulsão alimentar for uma classificação leve ou moderada, tá? Que aí a gente consegue fazer essa alteração durante o processo avaliativo mesmo, propor essa alteração, fazer, aplicar ali as ferramentas, ver se o paciente consegue seguir as orientações, se ele consegue fazer essa alteração de comportamento ali, tá? A gente tem o período avaliativo para falar isso, para ver isso, aliás. Porém, a gente consegue também indicar o paciente para continuar com o processo terapêutico, né? Caso esse período avaliativo não seja suficiente para estarmos observando isso, não dê uma segurança para nós, enquanto profissionais, de estar ali fornecendo um laudo positivo ao final, é de se conversar com o paciente para prorrogar um pouco essa avaliação, né? Inclusive, de repente, transformando isso num processo terapêutico a princípio, para depois retomar a avaliação para finalizar. Isso também pode ser realizado, né? Pode ser feito. Eu falo bastante que a avaliação psicológica é um processo fechado com começo, meio e fim. Só que pode acontecer de no meio da avaliação a gente ter uma situação como essa, por exemplo, né, de um transtorno de identificar um transtorno de compulsão alimentar mais grave, onde a gente tenha que primeiro tratar isso daqui, tá, com as técnicas, com os instrumentos que a gente tem, para depois pensar numa cirurgia bariátrica. Por quê? Porque isso vai interferir diretamente no resultado dessa cirurgia caso não seja tratado, né? Então, se eu, enquanto profissional, não me atentar a isso, ou de alguma forma não colocar isso no meu protocolo, né? O protocolo de avaliação para bariátrica, ele tem que ter questões que vão trazer informações para mim, enquanto profissional, disso daqui, tá? Vai acender uma luzinha lá. E aí, acendendo essa luzinha, eu aprofundo, eu investigo mais. Então, uma estrutura, um processo de avaliação psicológica para cirurgia bariátrica bem estruturado, ele tem que contemplar esta investigação aqui, que é a investigação da compulsão alimentar, que é um transtorno até relativamente comum, um transtorno alimentar, né, relativamente comum no público obeso, no público que procura cirurgia bariátrica. Então, já sabendo disso, por isso que eu sempre falo que é importante ter conhecimento de todos os aspectos que envolvem a questão da cirurgia bariátrica, né? Esse aqui é um aspecto que o público que procura cirurgia bariátrica, como diz a ABESO, 45% aí dos candidatos apresentam uma compulsão alimentar, um transtorno de compulsão alimentar, que pode ser leve, moderado, grave ou gravíssimo. E aí, qual o tratamento? Se eu identificar, então, na avaliação para bariátrica, vamos imaginar que eu identifique um paciente com um transtorno de compulsão alimentar gravíssimo, não tratado. Qual que vai ser minha conduta? Eu nego o laudo da cirurgia? Eu aprovo, né? A conduta, você, enquanto profissional, vai decidir de acordo ali com aquele paciente que você está atendendo, tá? Você pode, como eu falei, suspender a questão do processo avaliativo. Então, você faz uma suspensão do processo avaliativo, tudo isso acordado com o paciente e em contato com o médico cirurgião, porque ele precisa entender o que está sendo feito no seu processo psicológico. Lembre sempre que o processo de avaliação bariátrica ele é multiprofissional, né? Muitas vezes a gente está sozinho na nossa clínica, no nosso consultório, fazendo a nossa parte, mas a gente tem que ter uma interação com os outros profissionais, principalmente se a gente identificar algo que pode comprometer a questão da cirurgia como um todo.
tá? A cirurgia bariátrica, ela vai trazer uma cisão ali para o paciente, então ele vai fazer um procedimento onde a partir daquele procedimento dali para frente, ele vai ter que mudar comportamentos, ele vai ter que mudar os pensamentos e hábitos e as emoções envolvidas na comida têm que ser trabalhadas. Isso vai acontecer sempre nos processos de cirurgia bariátrica. Só que se o paciente tem uma compulsão alimentar e ela não é identificada e isso não é passado para a equipe, isso pode ser um complicador muito sério para a recuperação desse paciente no procedimento e, inclusive, pôr em risco a própria vida dele, né? Porque imagina uma pessoa que não fez o tratamento adequado para a compulsão alimentar, ele tem esse diagnóstico, né? Mas não foi identificado, enfim, e ele faz a cirurgia e ele tem uma crise compulsiva depois da cirurgia, né? Ele pode vir a óbito por conta disso. Então, é de uma responsabilidade imensa fazer o processo de avaliação para cirurgia bariátrica. Por isso que não é só você pegar um modelo de laudo de algum colega e fazer e copiar, tá? Você tem que ter conhecimento dos aspectos que estão envoltos com a cirurgia e poder saber, né, para onde você tem que olhar e o que você tem que fazer, tá? Isso é muito importante. Então, como eu estava falando, um paciente que tem uma característica gravíssima em termos de compulsão alimentar, se você tem uma classificação gravíssima, você vai tomar ali uma decisão, mas é indicado que você suspenda o processo avaliativo, entre em contato com o cirurgião, explique, né, troque ali com ele informações, e aí você vai tratar primeiro a compulsão, né, para diminuir essa recorrência aí da apresentação, né, desses episódios compulsivos, para depois aprová-lo por uma cirurgia bariátrica, né? E isso é para o bem do próprio paciente. Existem protocolos de tratamento, tá, para compulsivos, tanto em grupo quanto individuais, onde você consegue ali aplicar técnicas e vai vendo a melhora através da diminuição mesmo dos episódios compulsivos, né? O objetivo do protocolo não é perca de peso, né? O objetivo é diminuir a apresentação dos episódios, tá? Então, o objetivo é sempre diminuir a apresentação dos episódios e não a questão da perda de peso. E aí você propõe isso para o paciente, né? Depois de uma avaliação bem feita, enfim, para que ele faça, quando ele fizer a cirurgia, ele vai ter um retorno mais positivo daquela cirurgia, né? Porque a gente vai ter trabalhado aí o comportamento dele, né? A cognição, o que ele pensa sobre aquilo, né? Como ele olha tudo aquilo que está envolto ali com ele e o que ele sente também com relação àquilo, né? Vai estar tudo sendo ali trabalhado com o paciente, né? Então, eu, enquanto profissional de psicologia, eu tenho que ser responsável, isso é uma coisa que o nosso próprio conselho diz, né? Quem faz avaliação psicológica é responsável por aquele procedimento que está realizando. Então, você tem que ter todo o conhecimento que é essencial para poder emitir ali o documento no final. Então, a gente tem que estudar sobre transtorno alimentar, né? E principalmente sobre a compulsão alimentar, que é o transtorno que mais aparece aí no público obeso e no público que procura a avaliação para cirurgia bariátrica.